As estruturas de concreto devem ser projetadas para terem uma vida útil de 50 anos. Porém, devido a fatores como fenômenos naturais e má execução da obra de projeto, as estruturas não conseguem atingir a vida útil que deveriam. No universo das pontes, os problemas de vibrações são provenientes de ações dinâmicas, como o tráfego circulante, que pode causar até fenômenos de ressonância significativos. Neste cenário de necessidade de monitorar as estruturas que estão sujeitas a vibrações e almejando diminuir os custos de vistorias, manutenções e recuperações de pontes, é que surge o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de obras de arte. Observando-se que a humanidade segue um caminho de construir estruturas cada vez mais complexas, esbeltas e com maiores vãos, a análise dessas estruturas passa também a ser algo mais complexo. Nesses casos, o estudo dinâmico se torna essencial para entender o comportamento da estrutura, pois considera as consequências sobre os corpos submetidos à aplicação de carregamentos ao longo do tempo. O monitoramento da integridade estrutural consiste na avaliação contínua do estado da estrutura ao longo de sua vida útil. Este estado deve permanecer no domínio que foi especificado em projeto, apesar de sofrer alterações ao longo do tempo, devido ao envelhecimento e às ações ambientais. Assim, através da coleta e análise de dados provenientes de sensores instalados na estrutura, determina-se se seu estado estrutural teve ou não alterações, servindo como indicador da necessidade de manutenção da estrutura. A ponte em estudo se localiza no quilômetro 13 da rodovia Anchieta, marginal direita, sentido litoral. Foi utilizado o software SAP 2000 para realizar a análise estrutural e dinâmica da ponte. Este é um programa de elementos finitos e a estrutura foi introduzida através de sua interface 3D, onde os elementos da ponte são representados por elementos de barra e de casca. Essas barras e cascas recebem as propriedades físicas e geométricas do elemento estrutural a que correspondem no modelo, como área e inércia. As cargas permanentes, pavimento e guarda-rodas são colocadas no elemento de casca que representa a laje. A carga de peso próprio é inserida por elemento para evitar interferências. O sistema de monitoramento visa identificar possíveis danos na estrutura ao detectar sinais que fogem de um estado natural de referência, a fim de alertar a entidade responsável pela estrutura da necessidade de uma inspeção local, evitando situações mais críticas que coloquem vidas em risco. Numa representação geral de como o sistema de monitoramento funciona, ele consiste em 3 dispositivos para medição de aceleração em pontos específicos da ponte, dispositivos A, e um dispositivo central, dispositivo C, para receber os dados dos outros dispositivos, processá-los e analisá-los. Então, um dashboard na central de monitoramento possibilita a visualização dos resultados. O funcionamento é o seguinte: o dispositivo A mede acelerações na ponte. Envia os dados para o dispositivo C via ondas de radiofrequência. O dispositivo C recebe dados dos outros 3 dispositivos A e, através de cálculos específicos, determina se houve mudança ou não no comportamento dinâmico da ponte. Em caso positivo, envia uma notificação de alerta para os responsáveis pelo monitoramento da ponte. O dispositivo C envia, então, os dados e resultados para a nuvem, através de rede de telefonia móvel 4G. Há um dashboard final na central de monitoramento, que possibilita que os responsáveis pela ponte possam analisar os dados e resultados obtidos, definindo ações a serem tomadas em caso de alertas. Utilizamos um dispositivo desenvolvido por Epaminondas Antonini em 2019, o qual tem funcionamento semelhante ao que será o nosso dispositivo do tipo A, para obter dados de aceleração da ponte. Os dados são gravados no cartão SD e posteriormente é possível analisá-los pelo computador. Elaboramos um programa para analisar os dados obtidos e gerar um relatório do ensaio feito na ponte, identificando os trechos em que caminhões passaram por ela e geraram grandes vibrações. Os resultados são comparados com o modelo numérico da ponte.